Oi, gente, tudo bem? Toda vez que está tendo um bafão no mundo da geopolítica, eu estou recebendo vários pedidos para gravar, para comentar sobre. E embora eu esteja gravando bem pouquinho e fazendo poucas coisas aqui no QuickGel, eu decidi falar um pouco sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, que está nos Trend Topics nesse momento. A gente está vendo falar muito sobre, tem muita gente que está na dúvida. Antes de falar especificamente sobre Ucrânia e Rússia, eu acho que o mais importante é falar nesse momento sobre redes sociais e como a gente tem acesso à notícia e à informação. É, Pela arquitetura das redes sociais, pela forma como a mídia online funciona, é importante a gente ter esse estado de emoção muito aflorado para que a gente continue online, conectado e buscando mais informações. É assim que as redes sociais funcionam. Elas querem despertar emoções na gente, sejam emoções boas, emoções ruins, para que a gente fique online, para que a gente busque, para a gente clique mais coisas, a gente dê informações nossas e com isso a gente alimente os algoritmos e com isso o marketing chega até a gente. E é óbvio que os acontecimentos mundiais eles vão entrar dentro dessa lógica. Então a ideia é que você fique realmente muito apavorado com tudo que acontece no mundo, porque quanto mais apavorado você ficar, quanto mais com medo de uma terceira guerra mundial você ficar, mais você vai ficar online, mais você vai clicar nas coisas. Então, assim, antes de falar sobre o conflito em si, eu queria que vocês refletissem sobre isso e não tivesse esse fetiche, essa preocupação tão forte. O fetiche, assim, no sentido de que parece que as redes sociais elas querem uma terceira guerra mundial, porque qualquer conflito, qualquer bafão que acontece no mundo da geopolítica virou terceira guerra mundial. Calma, tranquiliza o coração, não é por aí as coisas, tá? Bom, eu não tenho uma bolinha de cristal para falar assim, não vai acontecer uma terceira guerra mundial. Mas, sinceramente, não estou preocupado com isso. Bom, vamos pensar agora em Rússia, Ucrânia, Estados Unidos e tudo mais. O que acontece? A Ucrânia é um país relativamente pequeno no mundo, né, mas na Europa é um país grande, que fica do lado da Rússia. A, a tradição, a idioma, etnia, enfim, as questões culturais ucranianas e russas vêm da mesma origem, eslava, e tem uma certa similaridade entre as duas culturas, embora não sejam a mesma cultura. Tipo, sei lá, português e espanhol são línguas latinas, elas têm traços em comum, o ucraniano e o russo também têm. E a Ucrânia, ela é um dos berços assim da cultura eslava. Né? Essa cultura eslava, ela ramifica entre os russos, os ucranianos, enfim, muitos povos estão ali no leste europeu. Então, os russos, eles têm um sentimento de que a Ucrânia faz parte da história da Rússia. Então, historicamente, a Rússia percebe a Ucrânia como parte do seu território. E não apenas por causa dessa origem, mas porque o país Ucrânia mesmo, ele tem uma presença de russos muito forte. Cidadãos ucranianos que, na verdade, falam russo, têm costume russo, e já há algum tempo esses cidadãos ucranianos de origem russa têm vontade de se reaproximar da Rússia e se afastar do Ocidente. A questão é que a Ucrânia ela fez parte da União Soviética durante muito tempo, ou seja, a União Soviética era um projeto territorial e geopolítico de Moscou, era um projeto russo, né, que foi ele anexando territórios no entorno, não era um projeto ucraniano. Então, durante a União Soviética, a gente pode dizer que a Ucrânia esteve debaixo do domínio de Moscou. Só que com o fim da União Soviética, a Ucrânia se tornou um país independente, né? Ela se desmembrou, assim como outros países ali do leste europeu, e os russos ficaram desgostosos disso, né? Moscou ficou assim, aquele lugar ali faz parte da história da Rússia, não devia ser um país independente separado. Mas tudo bem, aceitou. Mesmo com vários russos morando ali na região, onde que é a Ucrânia, principalmente no lado leste dela, que é onde a Rússia está chegando agora. Só que muitos ucranianos, eles tinham muito por causa da União Soviética, por causa desses vários domínios russos, eles tinham uma certa aversão assim, à Rússia, uma vontade de se afastar dessa teia, dessa dominação russa e tentar se aproximar do Ocidente. A Ucrânia, inclusive, tentou entrar para a União Europeia, ter relações com a França, a Alemanha, Estados Unidos, se afastar um pouco de Moscou, se aproximar mais de Bruxelas. Isso, inclusive, levou lá em 2013, quando o Brasil estava tendo aqueles protestos gigantescos de rua, a Ucrânia também estava tendo esses protestos gigantescos. Isso porque a sociedade ucraniana estava polarizada, assim como a sociedade brasileira hoje é polarizada. Então, assim, a gente não tem os brasileiros de vermelho e os brasileiros de verde e amarelo,
e esses brasileiros de vermelho, esses brasileiros de verde e amarelo não chegam no consenso, né, querem projetos de Brasil diferentes, a Ucrânia também tem isso, né, com os ucranianos pró-Ocidente, pró-Bruxelas, né, União Europeia, pró-Estados Unidos, e os ucranianos pró-Moscou, pró-Rússia, querendo se aproximar da Rússia. Então isso já dá um conflito interno na Ucrânia muito forte. Né? Os próprios ucranianos estão divididos em relação a se aproximar da Rússia ou se aproximar da União Europeia e do restante do Ocidente. Então, nesses protestos todos, né, a Ucrânia começou a ficar muito instável politicamente, assim como a gente vê o Brasil, né, essa coisa de você ter Congresso dividido, Parlamento dividido, Judiciário dividido, né, por causa dessa polarização. A Ucrânia vive isso agora, mas com as causas dela. E óbvio que isso para a Rússia é interessante, né? A Rússia, ao ver a Ucrânia dividida, fragilizada, é um momento adequado para tentar recuperar aquilo, aquelas partes da Ucrânia que a Rússia considera como parte sua. E ela começou isso pela Crimeia. Né? A Crimeia é uma ilhazinha embaixo no sul de onde é da Ucrânia, né? Hoje faz parte da Rússia, apesar de estar em litígio a área. A Crimeia era um pedaço da Ucrânia que praticamente todo mundo lá falava russo, todo mundo era de origem russa. Então, muito facilmente a Rússia, nessa instabilidade, conseguiu pegar a Crimeia para si. E aí foi indo, né? Já quase 30 anos do fim da União Soviética, né? Na verdade já há 30 anos, e a Rússia ali com projetos ali de retomar aquela área para si, não apenas questões históricas, mas a Ucrânia tem uma posição estratégica, porque a Ucrânia herdou o segundo maior arsenal de armas, de infraestruturas da União Soviética, e a Ucrânia tem saída para mar, e a Rússia tem um problema sério com o mar, porque a Rússia é gigantesca. Só que as fronteiras dela quase todas são terrestres ou é mar congelado. Então, assim, a Ucrânia é uma saída para a Rússia para um mar de água quente, né? Água navegável. Tem essa questão que faz, não apenas historicamente e culturalmente, a Ucrânia ser interessante para a Rússia, mas também estrategicamente. Aí vem os Estados Unidos, para fechar essa discussão, Estados Unidos tentando aproximar mais a Ucrânia do Ocidente, né, na intenção de cercar a Rússia de países aliados aos Estados Unidos, convida a Ucrânia para fazer parte da OTAN, e isso meio que foi a gota d'água para a Rússia. Né? Tipo, a OTAN é uma aliança militar do Ocidente. Aí a Rússia fala, eu não quero a Ucrânia debaixo do meu nariz, aliada ao Ocidente, ainda mais a Ucrânia, que é um lugar que eu quero, que eu tenho relações e que eu acho que deveria ser parte do território russo. Então, foi meio que a deixa para a Rússia, né? Falou assim, então já que tá vendo os Estados Unidos está querendo interferir aqui na Ucrânia, eu então vou interferir com os meus interesses e vou com minhas tropas para lá, e as regiões da Ucrânia que são pró-Rússia eu vou trazer para cá. Então, é isso que está acontecendo agora. As tropas russas estão invadindo. Com sinceridade, isso significa que vai ter uma terceira guerra mundial? Sinceramente, gente, Estados Unidos já teve muitos motivos para atacar a Rússia e vice-versa, e nunca atacaram, porque sabem que uma terceira guerra mundial, 2 países desse porte se atacando, seria catastrófico, seria muito pior. Qualquer um, quem ganhasse ou quem perdesse, ia sair todo mundo perdendo, né? Como já diria Dilma. E eu sinceramente não vejo assim, a Ucrânia como um lugar tão interessante para os Estados Unidos, a ponto dos Estados Unidos colocar a sua nação em risco, bater de frente contra a Rússia para salvar a Ucrânia. Então, nessa história toda, eu estou triste pelos ucranianos. Eu acho que eles que, né, aí é a opinião pessoal minha, quem vai mais sofrer consequências desse conflito agora é os ucranianos, que as tropas russas estão dentro do território deles, inclusive já morreu civis e soldados ucranianos nessa altura do campeonato. A Ucrânia não tem porte para contra-atacar a Rússia, e eu não vejo como os países entrariam militarmente para defender a Ucrânia e bater de frente com a Rússia. Eu acho pouco provável. O que vai acontecer, já está acontecendo, é que o Ocidente está aplicando sanções à Rússia. Do tipo, quanto mais vocês avançarem, quanto mais incisivos vocês forem nesse avanço contra a Ucrânia, mais os cidadãos russos vão ser bloqueados de entrar na União Europeia, nos Estados Unidos, as empresas russas vão sofrer boicote nos Estados Unidos, na União Europeia. Então, assim, sanções vão acontecer e já estão acontecendo. Agora, confronto direto entre países, posso garantir que não vai ter? Não, porque eu não tenho uma bola de cristal. Mas com sinceridade, com tudo que a gente já viu de geopolítica nos últimos anos, é pouco provável que haja assim, um conflito entre grandes potências. Então é isso, espero que vocês acalmem o coração,
A gente lida com uma terceira guerra mundial se ela acontecer, como ela não existe, como ela não aconteceu, não vale a pena ficar perdendo noite de sono por causa disso, tá bom? Beijos, qualquer coisa, perguntas, dúvidas, deixa aí nos comentários que na medida do possível eu respondo. Tchau, tchau.